todos bem-vindos. Hoje vamos estar iniciando o nosso curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos em Java. Decidi mudar um pouquinho o nome, porque como Java é uma linguagem que é totalmente orientada a objeto, né? Não tem como trabalhar de outra forma a não ser orientada a objeto. Eu decidi colocar um pouco mais de conceitos de orientação a objeto para que vocês entendessem e mudei o nome do curso, né? E aí, em vez de ser Introdução à Lógica de Programação, a gente vai ver bastante conteúdo de programação orientada a objeto, então coloquei esse novo nome, tá bom? Então, não está o mesmo nome que estava lá no encarte de vocês, beleza? Então, vamos lá. Todas as minhas aulas eu sempre começo introduzindo com a agenda o que é que vai ser visto. Então, vou passar algumas informações iniciais sobre a disciplina. E vou passar um pouco sobre introdução à orientação a objeto. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de como funciona a orientação a objeto. Vamos entender um pouco também da parte introdutória de Java e começar a introduzir alguns conceitos como variáveis, tá certo? Lembrando, hoje é um pouco mais conceitual, né? Hoje a gente não vai botar a mão na massa, propriamente dita, 100% da aula, tá? Vocês sabem que normalmente minhas aulas são bem práticas, quem já viu lá no YouTube, quem assistiu e acompanhou outras aulas, percebeu que as aulas são bem práticas, mas hoje a gente vai começar com um pouco mais de conceitos, e aí no finalzinho da aula, então, tenha um pouquinho de paciência, que no finalzinho a gente vai ter um pouquinho de prática, tá bom? E aí, a partir da aula de amanhã, e aí a aula, que é a última aula, que é a de quinta-feira, a gente vai ver mais prática ainda, tá? Então, vão ser 2 dias que vão ter bastante prática. Então, a gente vai fazer aí alguns algoritmos juntos, tá bom? E aí, o que é que a gente vai estudar? Então, a disciplina aborda os conceitos de lógica e de programação de computadores para a resolução de problemas através de sequências de instruções utilizando os princípios de orientação a objeto. A gente poderia já até colocar o termo paradigma de orientação a objeto, mas na frente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, os conceitos que estudaremos são variáveis, expressões, operadores, estruturas de decisão, tá? E como a gente está trabalhando com orientação a objeto, vai entrar aí alguns outros conceitos além desses, tá bom? Então, utilizaremos a linguagem Java para tal compreendimento. A gente vai entender hoje que não é só o Java que é orientado a objeto, mas para este curso a gente vai utilizar o Java. Orientações complementares. Então, o curso ele possui 6 horas com o professor, então comigo, né? Então, hoje nós vamos ter 2 horas de aula, amanhã mais 2 horas, na quinta mais 2 horas. Não chega a ser exatamente 2 horas, né? Dependendo do dia de aula, pode passar um pouquinho, se vocês tiverem com muitas dúvidas, ou pode ser um pouco mais rápido se vocês não tiverem muitas dúvidas no final, tá? Então, eu sempre deixo aí um período de tempo para que vocês tirem as dúvidas comigo, tá bom? Além das 6 horas, 4 horas de atividade prática disponível na sala Google. Tá? Então, eu vou colocar algumas atividades práticas. Algumas delas vão ser obrigatórias, algumas delas não vão ser obrigatórias. Tá? Por quê? Eu gosto de sempre colocar alguns algoritmos para que vocês possam estar praticando, né? Para que vocês possam estar colocando realmente a mão na massa e estar fixando esse conhecimento. Mas no final de cada curso meu, eu coloco um conjunto de instruções, pode ser um algoritmo para ser construído, pode ser perguntas de um formulário, que vão compreender, né, para que eu possa estar entendendo se você aprendeu ou não aquele conceito que foi passado, tá? Então, essas atividades práticas vão estar lá na sala Google, que eu já vou passar o link para vocês, tá? E aí vai estar lá especificando, tá? Sempre vai ter na descrição. Essa atividade aqui é atividade obrigatória, que vocês vão ter que entregar, então vai estar tudo lá descritozinho, bonitinho, não se preocupe, tá bom? E aí, caso não seja obrigatório, eu vou colocar lá dizendo que isso aqui é uma atividade extra para vocês apenas praticarem e colocarem aí o conhecimento, né, fixado na mente, viu? E aí totaliza aí um curso de 10 horas. Então, vocês vão receber um certificado de 10 horas de curso, tá bom? Esse certificado leva até quanto tempo? Até 15 dias, tá bom? Então, até 15 dias vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês o certificado.
Prazo para entregar essa atividade final, professor. Essa atividade final, vocês têm aí um prazo de 5 dias. Então, a contar da data que vai aparecer lá para vocês, que é na sexta-feira, vocês vão contar 5 dias. Não tem essa questão de dia útil ou não, tá? É 5 dias corrido. Então, vocês vão ter 5 dias para poder entregar para mim aquela atividade. Não entregou, infelizmente, você perdeu de ganhar o certificado. Ganhou conhecimento, mas perdeu de ganhar o certificado. Tranquilo? Então, só recebe o certificado se entregar no prazo de até 5 dias para mim. Link para a sala Google. Vou colocar logo aqui para vocês, tá? Deixa eu passar aqui. Ó, o código para a sala Google. Vou colocar logo no chat para vocês. No final da aula eu coloco novamente, tá? Vocês precisam acessar a sala Google para conseguir ter o material em mãos, tá? Então, essa aula de hoje já está disponível lá na sala Google. A aula de amanhã vai estar disponível amanhã para vocês e a aula de quinta-feira vai estar disponível na quinta-feira para vocês, tá? E aí, na sexta-feira, é a atividade prática de vocês, que vai estar também aparecendo lá na sala Google. Então, eu preciso que vocês entrem na sala Google, tá bom? Logo, logo, vou estar passando um formulário que ele vai garantir aí a presença de vocês hoje, tá? Então, pode dizer para mim, ó, que o senhor estava presente hoje, tá? E aí, desse formulário, eu preciso que vocês preencham tudo de forma correta para que eu possa pegar aqueles dados e gerar o certificado, tá? Então, preciso que vocês coloquem tudo bonitinho lá, corretamente. Nome completo de vocês, o e-mail para poder enviar o certificado, o telefone de contato para poder, a gente, caso precise falar com vocês, entre em contato. Tá? Não se preocupe, a gente vai ficar aí ligando para vocês, para outras coisas não, tá? Nem se preocupe. Então, é só realmente se precisar. Tá bom? E aí, preencham tudo lá também, porque tem informações que a gente precisa para estar melhorando sempre o curso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o que interessa. Então, alguns conceitos importantes. Então, antes de iniciarmos, precisamos entender alguns pontos importantes, como lógica, lógica de programação, programação estruturada e orientação a objeto. Essa é a base, né, para que a gente compreenda bem este curso que vamos iniciar, tá? Então, ó, primeira pergunta que eu quero de vocês, que vocês me respondam. Podem colocar aí no chat, não precisa abrir o áudio não, tá? Deixa para abrir o áudio quando for lá no final do curso. Então, primeira pergunta: há diferença entre lógica e lógica de programação? O que é que vocês acham? Digita aí no chat para mim, 5 minutinhos, bem rapidinho, ou até menos, estou vendo aí uma vontade legal. Você acha que há uma diferença ou não? Há uma diferença. E o que é que você imagina, Matheus? Qual seria a diferença entre lógica e lógica de programação? Se quiser abrir o áudio para ficar mais fácil, acho melhor, né? Se quiser abrir o áudio para ficar mais fácil, pode responder através do áudio também, tá? E aí, o que é que vocês acham? Há uma diferença? Como o Matheus mesmo colocou, há, né? Há uma diferença entre lógica e lógica de programação, tá? E aí a Tatiana colocou, sim, lógica pode ser qualquer raciocínio, lógica de programação é a forma de a máquina entender o que deve fazer, isso mesmo, né? A lógica está no nosso dia a dia, tá? A todo momento, tá? Já a lógica de programação é quando a gente estiver interagindo com a máquina, quando a gente for fazer com que a máquina ela possa compreender algum conceito, alguma coisa que a gente está querendo passar para ela, tá? Então, ó, beleza, vocês já disseram aí que sabem diferenciar, já passei aí, tá? Deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma coisa. Não, tranquilo. Então, ó, lógica. Lógica tem dois significados principais. Discute o uso de raciocínio em alguma atividade e é um estudo normativo, pode ser filosófico, do raciocínio válido. No segundo sentido, a lógica é discutida principalmente nas disciplinas de filosofia, matemática e ciência da computação, né? Então, a lógica pode estar envolvida em tudo que pensamos, em tudo que analisamos, tá?
Quando pensamos em lógica de programação, devemos pensar na forma como se escreve um programa de computador, um passo a passo, ou, no caso aí, um algoritmo. E aí, para quem não compreende aí o que seria um conceito de algoritmo, seria o passo a passo para a gente realizar uma determinada tarefa. O algoritmo não quer dizer que seja algo computacional. O algoritmo pode ser algo do mundo real. Para tudo que nós fazemos no mundo real, a gente pode construir um algoritmo. Tá? Seria um passo a passo para a gente realizar alguma tarefa, né? Resolver algum problema, entre outras coisas. Então, ó, um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma função. Alguns exemplos de algoritmo fora da computação. Tem receita de bolo, né, que normalmente nos cursos é passado para vocês. Troca de uma lâmpada queimada por uma boa, ida de casa para o trabalho, entre outras coisas. Então, o algoritmo está desde o mundo real até o mundo computacional. Né? Quem tem a mania de pensar que o algoritmo está apenas no mundo computacional. Né? Não, pode estar aí na matemática, pode estar aí na física, pode estar aí em diversos locais. Tá bom? Então, ó, saber lógica de programação é saber o melhor jeito de escrever um código para o computador interpretar corretamente. Então, é saber se comunicar com a máquina a partir de uma linguagem, seja ela qual for. Né? Eu costumo dizer aos alunos, a linguagem é apenas um meio de comunicação. Então, eu não preciso saber tudo sobre a linguagem. Não, eu preciso ter a base para poder me comunicar com o computador. E aí, aos poucos, quando as problemáticas forem aumentando os seus níveis, eu vou aprendendo novos conceitos e vou implementando novos conceitos. Ninguém que estuda aí inglês, que estuda espanhol, que estuda francês, ele aprende tudo de uma vez. Ele vai aprendendo aquilo que é necessário, vai aprendendo novas palavras, novos conceitos gramaticais, ortográficos e vai implementando aquilo tudinho. A mesma coisa acontece na linguagem de programação, que é interessante é você ter a base daquela linguagem e aos poucos você ir implementando novos conceitos, tá? E aí, mas qual a linguagem escolher? Que tipo de linguagem eu devo escolher? Acho que todo programador que está começando pensa, né, começa a analisar essa pergunta, né? Sempre vem na mente essa pergunta: qual linguagem escolher? Que tipo de linguagem escolher, né? E aí eu coloquei aqui para vocês várias linguagens, tá? O Portugal, o COBOL, o Assembly, o PHP, C++, o Hub, o C Sharp, o Kotlin, o Python, o Java, o Visual Basic, tem N linguagens, não tem só essas não, tá, pessoal? Aqui são alguns exemplos. E aí, Gibson, qual eu escolho? Vai depender do projeto e do que você está fazendo, né? Normalmente, quando a gente está na faculdade, a gente está aprendendo no curso técnico, ou seja lá o que for, tá? Está aprendendo a programar, o professor ele gosta de mostrar o Portugal. Mas, professor, Portugal não é utilizado em lugar nenhum. Olha que é, né? Para estudo, o Portugal é muito importante, tá? Então, ele vai dar a base inicial para que você construa lá seus algoritmos, você compreenda como é que funcionam as estruturas algorítmicas. Então, o Portugal é bem interessante porque ele vem numa linguagem bem próxima do que a gente compreende, que é o português, que é a língua portuguesa. Então, ele facilita muito na hora de compreender diversos conceitos, como estrutura de decisão, estrutura condicional, estrutura de repetição, vetor, matriz, entre outros conceitos que a gente pode trabalhar com Portugal, né? Então, cada um desses carinhas que estão aí, o COBOL, o Assembly, ele vai ter um momento em que eu vou chegar e vou dizer, opa, é melhor eu trabalhar com Assembly, é melhor eu trabalhar com Java, é melhor eu trabalhar com Python. Vocês vão ver que em várias empresas, né, grandes, trabalham com várias linguagens em diferentes projetos. Ela não escolhe uma só e diz, ó, todos os nossos projetos vão ser nesta linguagem. Não, ela não faz isso. Ela vai pegar e vai escolher a linguagem que melhor se adequa àquele projeto que está sendo trabalhado, tá? Por quê? Porque cada linguagem dela tem, dessa aí tem uma peculiaridade, tem características, tem uma forma de trabalhar. E aí vai ter linguagens que vão ser mais adequadas a diferentes ambientes, tá? O que é interessante de eu trabalhar com o Java? Que o Java, ele trabalha em praticamente todos os ambientes. Né? Eu posso trabalhar aí com o Java para desktop, então para desenvolver aplicações para o meu computador. Eu posso trabalhar aí com o Java para desenvolver aplicações para mobile. Eu posso trabalhar com o Java para desenvolver aplicações para web. Então, eu posso trabalhar com Java em diversos ambientes. Com o Python também faz isso e outras linguagens, né? Então,
Isso que é interessante, a gente escolher uma linguagem que a gente possa trabalhar, né, em diferentes locais e que seja bastante utilizada, né, que dê suporte, que dê uma variedade de recursos para que estejamos aí trabalhando e conquistando aí nossas aplicações, né, resolvendo nossos problemas. Então, ó, quando eu escolho uma linguagem dessa, eu preciso compreender isso. Outro fator que é interessante vocês analisarem é a questão do mercado, né? Quem está aí fazendo o curso porque pretende entrar no mercado de trabalho, precisa pensar qual é a linguagem que está no mercado de trabalho hoje, no meu local, né? Na minha cidade, no meu estado, qual é a linguagem que está sendo utilizada, né? Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que se eu sair daqui de Pernambuco e for para São Paulo, vai ter uma diferença de linguagens. Se eu for de São Paulo para o Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Norte, ou para qualquer local que eu for me deslocando, né, vai ter ali uma linguagem que vai estar tendo como principal naquele local, seja naquele estado, seja naquela cidade, seja onde for. Então, você precisa analisar. Hoje, aqui em Pernambuco, a linguagem que é mais utilizada nas empresas é o Java, né? Mas não quer dizer que eu não precise estudar outras linguagens se eu quiser ocupar outras vagas de emprego. Porque vocês vão ver que tem vaga de emprego que vai ter lá pedindo Python, vocês vão ver que tem vaga de emprego que está pedindo PHP, vocês vão ver que tem vaga de emprego até solicitando COBOL, né, que é uma linguagem que ficou quase que praticamente morta, mas ainda é bastante utilizada em alguns sistemas únicos, como o que, exemplo? O banco, né? O sistema de banco normalmente é feito em COBOL. Então, tem empresas aí que não pode parar de utilizar o COBOL, então precisa de programadores, o cara se aposentou, e aí, quem é que vai trabalhar? Então, sei lá, você aprendeu COBOL, você pode ocupar a vaga de emprego daquele cara. E tenho certeza que o cara que trabalha com COBOL vai receber muito mais do que trabalha em Java, né? Então, tem todo um diferencial. O que é que eu aconselho? Eu aconselho você ter pelo menos a base da maioria dessas linguagens e escolher uma para aprender bem. Tá? Então, eu tenho conhecimento aí de PHP, C++, C Sharp, Visual Basic, Python, Java, mas minha linguagem é essa. Então, escolher uma. Tá? Então, eu mesmo, como professor, eu tenho conhecimento em várias dessas linguagens aqui. Eu acho que 90% dessas linguagens que está aparecendo aqui para vocês, eu tenho conhecimento, pelo menos, básico. Né? Não vou dizer que eu sou um expert, sou um ninja da programação nessas linguagens, não. Né? A linguagem que eu tenho maior conhecimento aí é o Java e o PHP. Né? Tenho também um conhecimento legal, intermediário, poderia dizer de Python, tá? Mas das outras eu tenho conhecimentos iniciais. Né? Não está aparecendo aí, mas eu tenho um conhecimento grande em C, tá? Que é um pouco diferente do C++. Então, essas questões aí você tem que ter na mente. Eu tenho que ter conhecimento, pelo menos, base nas linguagens, preciso escolher uma e me aprofundar, porque é essa que eu quero trabalhar, é essa que eu quero focar, tá? Lembrando, você não vai trabalhar só com linguagem, vocês vão ver que quando você vai para uma vaga de emprego, vai aparecer ali N fatores que vão estar interagindo com a linguagem, como o quê? Conhecimento de banco de dados, conhecimento de framework, às vezes até pede conhecimento de IDE, né? Porque pode ser que ele trabalhe com a IDE lá específica. Então, vão ter várias coisas que vão estar interagindo, não é só ter conhecimento da linguagem de programação, você precisa interagir com várias outras coisas. Viu? Beleza. E aí nós temos aí a questão de estruturada ou orientada a objeto. Ou vamos ver aí um paradigma diferente, né? A gente costuma chamar de estruturado, mas também podemos chamar de outros nomes, tá? Então, aqui nós temos no lado esquerdo uma estrutura, né, um algoritmo construído de forma estruturada, tá? Então, você vai perceber aqui que quem já estudou, isso aqui é um algoritmo feito em C, né? E aqui ao lado direito nós temos um algoritmo feito em Java, uma organização que a gente chama de orientação a objeto. Tá? Então, nós temos aí dois paradigmas diferentes. E aí, qual eu vou escolher? Como eu falei, você tem que analisar vários pontos e dizer, eu quero trabalhar com esse paradigma, eu quero trabalhar com essa estrutura, tá? Então, você precisa dizer o que é que você quer, tá? Seja porque você quer ocupar uma vaga que você já viu que é uma linguagem que pouco tem conhecimento, e aí que o salário é grande, beleza. Mas Gibson, eu quero entrar logo no mercado de trabalho e aí eu quero pegar uma dessas linguagens que estão muito aí sendo utilizadas nas empresas, né? Uma linguagem que
quase todas as empresas utilizam. É você que vai dizer, não é Gibson, não. Você que tem que escolher, tá? Lembrando, seja bom naquilo que faz, independente da linguagem que você escolher, independente de qual o caminho que você vai traçar, tá? Seja bom. Isso aí, você consegue emprego tranquilamente. Se você não conseguir, você também pode fazer o quê? Ser freelancer. Você pode trabalhar para você mesmo. Vale por os 3 dias, tá? Vale por os 3 dias. Não precisa preencher cada dia, não, tá? Aquela questão do formulário, eu preciso que vocês estejam presentes pelo menos um dia de aula, tá bom? Mas deixa para preencher no final, pessoal. Tem informações aí que é sobre a aula, então é bom vocês aí preencher no final. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, você já deve ter estudado diversas linguagens. Acho que muitos aqui já estão aqui no curso fazendo já desde o início, né? Tem alguns nomes aí que eu estou vendo que está lá daqui desde o início, já participou dos meus cursos de Python, HTML, CSS, PHP, né? E aí eu tenho certeza que vocês também devem ter feito curso em outros locais. Tá? E ainda não, quem não estudou não tem problema, né? Pois iremos partir dos princípios básicos, como já falei. Neste curso você terá a base para futuramente aprofundar seu conhecimento. Então, eu vou dar aqui para vocês a base para que lá na frente vocês consigam aprender cada vez mais, tá? Aprendendo isso aqui que a gente vê nesses 3 dias, tenho certeza que você consegue aí dar os primeiros passos para começar a ser um bom programador em Java. Então, ó, continue a estudar e praticar para que possam absorver todo o conhecimento transmitido. Por isso que eu falei, é importante que vocês depois vão na sala lá, Google, e aí, quando eu postar o material prático, vocês vão lá e fazem, tá? Pratiquem. E lembrar que sempre é bom também estudar conteúdos além dos transmitidos durante as aulas, tá? Beleza? Que eu não vou passar tudo, lembrando. Sempre vai ter alguma coisa a mais para vocês estudarem. Então, antes de estudar Java, vamos conhecer um pouco da história que deu origem à linguagem orientada a objeto, ao Java, né, para depois a gente começar a trabalhar alguns conceitos mais abrangentes. Lembrando, eu não vou passar nada aqui muito tempo, eu vou fazer um resumão e depois eu vou colocar um arquivo lá para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses conceitos que eu vou colocar, tá bom? Não vou passar aqui ao pé da letra, tudo, né? Do básico ao avançado, não. Eu vou fazer um resumão aqui para a gente, tá bom? Primeira coisa, o histórico de orientação a objeto. A orientação a objeto não é de agora, a gente pensa que é algo novo, mas não é, né? Então ele começou a surgir lá em 1967, né, pelo Simula, que aí introduz os primeiros conceitos de orientação a objeto, e aí muita gente pensa que a orientação a objeto veio do Java, né? O Java que começou com tudo isso aí, não foi, né? Então, ele começou lá em 1967. Eu mesmo não era nem nascido, nem sonhava em nascer, né? Em 1972 começou o projeto Smalltalk, e aí começou a surgir mais conceitos, um aprofundamento nessa estrutura, então chegando mais próximo dessa estrutura que a gente tem hoje, tá? E aí, em 1980, o C++, linguagem aí que a gente chama de híbrida, derivada da linguagem C. Por que híbrida? Porque ele pode trabalhar de forma estruturada e pode trabalhar com orientação a objeto, tá? Então, ele começou a introduzir esses conceitos de orientação a objeto. Nós tínhamos o C, que era totalmente estruturado, né? Então, C é uma linguagem, só colocando na cabeça de vocês, C++ é outra, tá? Então, surgiu o C++ para poder introduzir esses conceitos novos que estavam aparecendo. E em 1983, a ADA, criada para uso militar nos Estados Unidos, também começou a utilizar esses conceitos, que era a febre naquela época. Tá? O ELF, primeiras características formais de orientação a objetos surgiram em 1984. Em 1986 surgiu o que a gente chama de Object Pascal. Não chegou a ser totalmente orientado a objeto, né? Passou até a ter um nome diferenciado. Se não me engano, é orientado a evento que começou a ser trabalhado. Mas é bem próximo da orientação a objeto, tá? Em 1995, o Java, linguagem puramente orientada a objetos, surgiu. E aí começa, né, essa febre de orientação a objeto realmente explodir, né? Começou a explodir mesmo quando o Java apareceu, tá? Então, vê que desde 1967 já vinha começando a engatinhar, começando a aparecer, começar a surgir, mas a explosão mesmo, o boom da orientação a objetos surgiu com o Java, com essa nova linguagem, tá? E aí, em 1995, várias outras linguagens agregaram essa estrutura de orientação a objeto, começaram a pensar e ver o quanto era importante trabalhar com orientação a objeto.
Então, ó, vamos pensar agora no Java. Então, ó, o Java é uma linguagem de programação orientada a objeto que começou a ser criada em 1991, lá na Sun Microsystems. Teve início com o Green Project, no qual os mentores foram o Patrick e o Mike e o James. Esse projeto não tinha intenção de criar uma linguagem de programação, mas sim de antecipar a próxima onda. Ver que eles não pensavam em criar uma nova linguagem, eles queriam antecipar o que é que ia vir de novo, a novidade que ia aparecer, né? E aí, o que aconteceria na área de informática e programação, que era o que estava já engatinhando. Eles percebiam que aqueles conceitos que estavam vindo desde 1967 iam dar certo, né? Então, eles vão lá pensar aí e utilizar esses conceitos, tá? E aí, os idealizadores do projeto acreditavam que, em pouco tempo, os aparelhos domésticos e computadores teriam uma ligação. E aí começou a surgir, né? Por isso que eu falei para vocês, o Java está praticamente em todo canto, em praticamente todos os locais. E aí, como eu falei para vocês, se quer saber um pouco mais, eu fiz aí um resumão, né? Eu não vou estar aprofundando para ficar algo chato, só a gente falando só conceito de Java, história do Java e tal. Então, esses conceitos aí eu vou colocar, na verdade, lá na sala Google para que vocês depois estejam estudando, caso vocês queiram, tá? Se tiver curiosidade, vocês podem lá depois acessar. Não está disponível ainda, só está essa primeira aula, mas logo, logo vai estar disponível para vocês. E aí vamos para o que interessa. Vamos entender como é que funciona o Java. Então, o Java API, né? Então, a API do Java é uma coleção de componentes de software que já vem prontos e o programa só precisa usar. Então, o Java, ele bombou aí, estourou, porque ele consiste lá, né? Possui dentro da sua estrutura um conjunto de instruções, um conjunto de classes, né? Que vão estar interagindo com o usuário. E o usuário não precisa mais estar criando nada do zero. Tá? Então, o usuário pode se aproveitar de várias ferramentas, de várias estruturas. Se o cara está programando para web, se o cara está programando para desktop, se o cara quer fazer uma conexão com o banco de dados. Então, se a pessoa quer fazer algo, já está praticamente tudo pronto. Ele vai se preocupar com o quê? Com a lógica. Né? Por isso que eu digo aos alunos, o importante não é a linguagem, é a lógica. Na linguagem já está quase tudo pronto, tudo estruturado para você. Você só vai lá e usar. Né? Então, o que você precisa realmente praticar é a lógica, para você saber como resolver aquela problemática, tá? Então, ó, muita gente fala das APIs do Windows, né? Pois é possível chamar essas APIs nos programas, mas tem várias APIs que vocês podem utilizar no Java, né? Não é só a do Windows. Então, ó, a API do Java é uma coleção imensa, absurdamente imensa mesmo. Eu não sei decorado metade do que existe, tá? Você decorado metade das classes que existem, porque são muitas classes, né? Tem muita coisa que está lá já construída, né? Que a gente não precisa construir, só ir lá e utilizar, tá? Então, de classes reutilizáveis com as mais bizarramente variadas utilidades, temos, por exemplo, aí as classes da biblioteca Java, WT, Swing, que já estão sendo substituídas, né? Que eram bibliotecas para construção de interface gráfica, que já estão sendo substituídas por outras, tá? E aí que serve para criar telas gráficas, como eu falei para vocês, de apresentação para o nosso usuário, né? Algumas aplicações vocês vão ver ainda, mas, Gibson, se é algo que está em desuso, não está mais sendo utilizado, porque ainda tem aplicação que... Claro, porque tem aplicação que não vai estar sendo construída do zero, né? Porque você deseja utilizar uma nova API, uma nova biblioteca, não, né? Então, se está funcionando, está rodando, né? O que você pode fazer lá, fazer uma manutenção, que é o que normalmente a gente faz em sistemas que já estão prontos. A gente só substitui uma biblioteca dessa e começa a trabalhar com biblioteca nova quando há a necessidade. Então, quando aquela biblioteca ali não dá mais suporte para aquilo que a gente quer utilizar. E aí a gente pula e aí encaminha para algo mais novo, né, que tem mais possibilidades, tá bom? Mas vocês vão ver que ainda tem projetos antigos que vão encontrar nessas duas bibliotecas. Então, ó, temos aí o Java I/O, né, para entrada e saída, com suas classes usadas para manipulação, como eu falei, por exemplo, para arquivo de texto, tá? Então, temos aí diversas bibliotecas que podem ser utilizadas no Java, tá? Quando a gente instala o Java e que instala lá o JDK, ele vai colocar lá uma imensa, né, quantidade de possibilidades. Fora que, além do JDK, a gente pode instalar lá, né, outras possibilidades. Vou trabalhar para a web, aí eu vou lá e instalo uma conexão para servidor, né? Então, eu vou lá e instalo a possibilidade de trabalhar com servidor.
Ah, eu vou trabalhar para a web, aí eu preciso. Então, tem coisa para caramba. Dá para você instalar e utilizar tudo, né? Tá tudo pronto, é só vocês trabalharem. Tá? Então, quem diz aí que Java é difícil, né? Não é não, porque tá tudo prontinho, basta saber utilizar. Então, ó, as APIs nos economizam tempo, porque não precisamos criar as coisas do zero, fazendo aí um movimento semelhante a reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. Se a roda já existe, a gente vai lá e utiliza ela, pô. Não precisa criar novamente. Ninguém vai, é feito Bill Gates dizia, né? Ninguém vai pegar e vai criar o volante do carro novamente. O volante existe. A gente vai criar o nosso, né? Mas está lá pronto. A gente já sabe como é que é a estrutura. Está lá tudo bonitinho, né? A gente vai reaproveitar o volante. Né? Então, cada carro tem volante. Eu não vou criar algo novo para poder direcionar o carro para a direita ou para a esquerda. Né? Vou utilizar o volante do carro. Então, ó, não, nós vamos aí usar tudo o que já vier pronto e desenvolver nossos softwares sem, por exemplo, ter que reinventar o botão clicável. O botão clicável está lá. É só ir lá e utilizar a biblioteca e implementar ele. Tá? Não precisa criar do zero. Então, ó, classes pré-definidas do JDK, tá? Então, a biblioteca, no caso aí, API, Application Program Interface, é formada por conjunto de classes que vão estar dentro do JDK, tá? Organizadas no que a gente chama de pacote, tá? E aí, exemplo de pacotes no Java, tem aí o java.lang. Serve para quê? São para tipos e funcionalidades básicas da linguagem, e aí inclui, entre outras coisas, a classe string, a menf, integer, thread. Então, é importada automaticamente ao seu programa Java. Então, tem alguns desses pacotes, alguns desses APIs que a gente não precisa importar, tá? Por quê? Porque ele é feito de forma automática. Mas vocês vão ver que quando vocês estiverem trabalhando com as IDEs, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seria isso, né, para quem está começando agora, a IDE já facilita isso para a gente. Já vai fazer isso de forma automática, tá? Então, ele vai fazer esse trabalho automaticamente para que a gente não precise estar toda vez importando tal biblioteca, né? Pesquisando com a biblioteca para fazer isso. Não. Automaticamente, ele vai facilitando para a gente, tá? Então, ó, outro exemplo de pacotes Java. Temos aí o Java WT, como já falei, componentes gráficos originais da linguagem. Java Swing, pacote de extensão aos componentes gráficos, com melhoramento da biblioteca WT. Java.NET, recurso de rede. Java Util, que é bastante utilizado, né? Classes para tarefas gerais, tais como vetores, string, entre outras coisas. Isso aí vocês vão ver que vocês vão utilizar bastante essa biblioteca, Java.util. E aí precisamos entender, né, alguns outros conceitos sobre a utilização, né, e qual Java eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar que pacote de Java? Eu vou trabalhar para onde, né? Então, ó, são denominações, o J2SE, o J2EE e o J2ME, que damos a três caminhos para o desenvolvimento de aplicações da linguagem Java. Então, vou trabalhar com Java, eu preciso escolher qual caminho eu vou seguir, né? Eu quero o quê? Eu quero trabalhar para web, eu quero trabalhar para desktop, eu quero trabalhar para mobile, então eu quero trabalhar para o quê? Então, eu vou escolher um desses aí, tá? Então, o J2SE, que é o que a gente chama de Standard Edition, consiste em criar classes, montando um programa executável, construindo a interface gráfica do programa nessas classes. E aí, no final, compila-se o código e temos um arquivo que a gente chama de JAR, que é a extensão do arquivo que a gente vai criar, né? E aí que funciona como executável em qualquer computador devidamente preparado, que tem ali o Java instalado. Praticamente todos os computadores têm, né? Porque tudo hoje roda em Java, tá? Então, usa-se para fazer software desktop que opera na tela do computador normalmente. Então, quero criar um software desktop, vou utilizar ele. Beleza? J2ME, que é o Micro Edition, é parecido com o desenvolvimento do J2SE. Vocês vão ver que a maioria dos conceitos que vocês trabalham funciona nos três, tá? Somente a base funciona nos três. Mas não se pode usar uma série de funcionalidades, especialmente no que se refere à área de interface gráfica, porque ele trabalha com interface gráfica de forma específica, tá? Então, serve para desenvolver aplicações para telefones celulares, palm-tops, entre outros dispositivos móveis. Então, vou trabalhar com dispositivo móvel, vou utilizar esse carinha aí, beleza?
E nós temos aí o J2EE, que é o Enterprise Edition, que consiste em criar alguns códigos em arquivo JSP e construir algumas classes. Parece muito com a programação J2SE, como eu falei para vocês, todos eles são parecidos, a base é praticamente idêntica, tá? Porém, a parte de interface gráfica é feita com o uso de páginas HTML. Por quê? Porque esses aí vão trabalhar com web, tá? Então, essas páginas têm forms cujos botões de ativação acionam as funcionalidades feitas em Java. É usado para desenvolver o quê? Para a web. Então, nós temos três ambientes aí que a gente pode trabalhar com Java: mobile, web e desktop. E aí você vai utilizar aí, escolher qual desses três aí você vai trabalhar. Normalmente, quando você baixa uma IDE, você baixa algo já específico para um dos três. Mas tem ideias mais robustas que você consegue trabalhar com os três na mesma IDE. Tá? Basta você criar o projeto específico para o que você quer criar. Tranquilo? IDE, né? Eu falei muito de IDE, o que seria IDE, vamos ver agora, tá? Então, são os Integrated Development Environments. As IDEs são traduzidas aí para Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Mas o que seria isso? São programas muito bons que nos ajudam a fazer programas. Como assim, Gibson? É um programa para fazer programa? É, tá? Basicamente isso. Então, é um software, uma aplicação que alguém construiu, né, para que facilitasse na construção de outras aplicações, de outros softwares. Então, existe IDEs para cada linguagem, ou tem IDEs que até trabalham com mais de uma linguagem, tá? E aí, qual IDE escolher, tá? Não tem essa questão de, eu não vou dizer a você, trabalhe com essa IDE, escolha essa IDE. Não, não tem isso. Eu aconselho que vocês peguem e comecem a trabalhar pelo menos com um ou duas, né, para você dizer qual é que você se sente mais à vontade. Ah, Gibson, eu adorei trabalhar com Eclipse. Gibson, estou trabalhando com Java, mas eu prefiro trabalhar com NetBeans. Ah, Gibson, mas aí eu estou trabalhando com outro. Não, não importa. O importante é no final você ter a aplicação construída. A IDE é só o seu facilitador. E aí você vai dizer qual é que você se sente mais à vontade em trabalhar. Tá? Então, ó, existe IDE muito simples, que possui aí interpretador capaz de rodar nosso programa, com ele ainda não fechado no JAR. Então, ele roda sem precisar ter criado o executável. E assim podemos testar tudo antes de acabar o projeto. Não precisa concluir o projeto para poder testar. Na própria IDE você consegue executar aquela aplicação. Existem IDEs complexas, tá? Como aí o exemplo NetBeans e o Eclipse. E aí no Eclipse, por exemplo, quando a gente escreve um nome de uma classe qualquer ou de um objeto qualquer pertencente a uma classe, aparece na tela os métodos daquela classe. Então, facilitando aí para a gente saber quais são as ações que podem ser feitas naquela classe, tá? Então, ó, aparece na tela os métodos daquela classe em uma lista organizada. Então, ele facilita lá até para a gente possa estar usando o mouse, dar um clique, como está no exemplo aí. Então, isso nos poupa de ter que decorar de cabeça todos os métodos. Então, precisa, Gibson, as bibliotecas, eu preciso decorar todas as bibliotecas que você falou? Não. Tá? As IDEs vão estar facilitando na hora de programar. Você não precisa ter tudo na mente, não. Nem eu sei decorado tudo. Eu sou péssimo para decorar qualquer coisa. Então, se não tivesse uma IDE que facilitasse, eu teria que estar pesquisando o tempo todo no Google. Tá? Professor, qual o programa que vai ser usado no curso para codar em Java? Eclipse, tá, David? Davi. Eu vou usar o Eclipse junto com vocês, tá? E, na verdade, é a que é mais utilizada no mercado, né? Vocês vão ver que muitos professores vão ter cursos na internet com o NetBeans, mas a gente não vê aí, pelo menos eu desconheço uma empresa que trabalha com NetBeans. Não, você pode trabalhar com qualquer IDE, não tem problema não, tá, Cleiton? O importante é você codificar aquilo ali que a gente vai passar, tá bom? A IDE, como eu falei, é um facilitador. Você vai usar a IDE que você se sinta à vontade, tá? Ah, Gibson, eu vi que no VB, acho que é o VB Studio, né, que tem agora. Não, o VB Studio não, é o... Caramba, fugiu agora o nome da ferramenta. VS Studio, é? VS Code, né? VS Code, desculpe, VS Code, né? O VS Code está sendo bastante utilizado pelos programadores, né? Não sei se vocês já perceberam isso.
VS Code está sendo bastante utilizado pelos programadores. Tenho até instalado aqui, mas como eu não tenho esse costume de usar ele, toda vez eu digo, vou parar e vou começar a programar em VS Code para ver se realmente é tão bom quanto o pessoal diz. Né? O VS Code ele trabalha com uma penca enorme, tá? De linguagens. Tá? Você consegue trabalhar com muita linguagem. Pode, Davi? Fala aí bem rapidinho. Professor, você está ouvindo? Então, sim. Vou ser bem breve. É só a respeito do próprio VS Code mesmo. Por ele ter essa ferramenta, essa opção de debugar, ou e a outra também que é ir linha por linha, ele se torna uma ideia mais completa, melhor para escrever programas ou alguma coisa assim do tipo. Na verdade, isso aí que você falou, eu consigo fazer tanto no NetBeans como também no Eclipse, tá? O que é que acontece? O VS Code eu vejo como uma ferramenta mais interessante de utilizar, porque nas empresas hoje estão se trabalhando com muitas linguagens diferentes. E aí o VS Code ele consegue trabalhar com, acho que mais de 10 linguagens, ou eu poderia dizer dezenas de linguagens. E aí você não precisa estar instalando uma IDE para cada linguagem, né? Então isso facilita muito. Você vai lá e aí instala apenas o pacote, né, necessário, tem A lá como você extensão, no instalar o caso. pacote, isso, a extensão, e aí você pode programar para qualquer linguagem, Python, Java, C, o que for, você pode programar. E aí vai estar lhe facilitando, né, com a questão da interpretação e executando seu algoritmo pela própria ferramenta. Isso Entendi, facilita muito. entendi. Mas essa questão que você falou, eu consigo fazer tanto no Eclipse como no NetBeans também, tá? A Eu questão do consigo, debug e das linhas de programação. isso, eu consigo também, consigo Ah, fazer. beleza. Tranquilo. O interessante é você escolher aquela linguagem que você vai trabalhar, aquela IDE que você vai trabalhar, né? Então, se você está na empresa, e aí lá na empresa está lá o computador, né, todo montadinho, prontinho para você, e aí normalmente o pessoal utiliza aquela ferramenta e trabalha com ela, né? Se acostuma a trabalhar com ela, porque normalmente outros programadores vão estar interagindo com você, outros programadores vão estar utilizando aquele computador muitas vezes, né? Tem empresas que trabalham aí 24 horas, não param, né? Cada um num turno. Então, os programadores podem estar usando aquele computador e aí continuam o seu código. Claro que tem hoje, né, forma da gente colocar até nas nuvens, né? E aí você acessar o código, o algoritmo da sua equipe, interagir, tudo tranquilo. Mas tem empresas que ainda não estão nesse padrão, né? E isso, existe ferramenta online para estudar, se precisar instalar. Tem sim, tem, viu, Heraldo? Isso aí é muito interessante. Eu não sei se para Java tem alguma ferramenta no celular, mas normalmente para todas as linguagens eu já vi ferramenta no aplicativo de celular para facilitar na aula da programação. Eu acho que para Java deve ter também, nunca pesquisei. Mas eu sei que online tem várias ferramentas que trabalham, tem algumas para Java também, tá? Você consegue aí executar os códigos sem precisar criar o Java. Vamos lá. Então vamos lá adiantar, porque hoje realmente eu vou tentar passar o máximo de conhecimento possível para poder, a partir de amanhã, a gente só fazer prática, tá? Então, ó, IDEs são, a grosso modo, editores que ajudam a gente a fazer código sem errar tanto, né? Eles facilitam, se tiver algum erro, eles até mostram lá, de alguma forma, grifando ou até autocompletando, né? Para que você não erre, tá? A ideia que utilizaremos para criar nosso algoritmo, o Eclipse, beleza? Eu estou utilizando uma versão nova do Eclipse, eu não lembro se é o Sirius, né? Eu não lembro se é essa, tá? Mas eu estou utilizando a versão, acho que é a mais nova que estava lá no site, se eu não me engano é a mais nova. Tá? E como eu trabalho com programação web, normalmente os cursos que eu ministro para fora é para web, aí eu baixo a versão JE, tá? E aí, com ela, você consegue também programar para desktop, você consegue criar projeto desktop. Aí eu fico tranquilo com isso. Eu não sei se no site dá baixar essa versão. Eu não lembro qual a versão que está lá, tá? Como eu disse, eu não lembro qual a versão que está lá, a última versão. Eu sei que normalmente lá aparecem várias versões do Eclipse para fazer download, até versões mais antigas e das mais novas, tá? Aí teria que dar uma olhadinha realmente lá no site.
Então, mais na frente vai falar um pouquinho mais de IDE, tá? Mas aí vamos voltar para cá. Então, característica do Java. Podemos citar algumas características importantes para a linguagem que estudaremos, são elas: portabilidade, robustez, né? Segurança e dinamicismo, dinâmica, né? Por ser dinâmica, concorrência de processos e paradigma orientação a objeto. Vamos ver cada um desses carinhas aí bem rapidinho e de forma bem resumida para a gente ganhar tempo. Então, ó, portabilidade. Quando a gente fala de portabilidade, é porque ele trabalha em vários locais diferentes. Você vai encontrar ele em vários ambientes. Então, ó, aonde desses carinhas aí que vocês estão vendo, vocês acham que encontram aí o Java? Quem quiser escrever, quem quiser falar, com áudio. E aí, qual desses aí vocês acham que vai estar o Java? Só ali no Android, nos smartphones? E eu arrisco dizer que em todos. Perfeito, tá? Em todos que estão aí, tá? Você encontra o Java. Então, o Java, como eu falei para vocês, está em praticamente todos os lugares, tá? Então, para onde você vai, Java. Isso, mas a TV tem Java? Tem TVs ali que vão estar rodando aplicações por trás, né? E hoje as Smart TVs têm uma penca de aplicações que pode estar rodando ali. Então, tem Java ali por trás. Até em Marte tem Java, né? Tem ali os robôs que muitas vezes tem aplicações lá da NASA, entre outros, até mesmo nos robôs, que vão ter Java por trás. Né? Na educação, tem robôs que são utilizados na educação, que tem Java por trás. Né? A gente vê lá aquelas ferramentas bonitinhas da Lego, mas por trás é Java. Tá? Botou aí o Minecraft também é Java, é? E jogos também, né? Jogos, tem muitos jogos que tem Java por trás, né? Isso. Então, tudo praticamente tem Java. Claro que vai ter outras linguagens, vão ter outras linguagens também. Né? Se a gente for pensar aí em inteligência artificial, a gente vai ver que o Python é muito utilizado, né? Porque ele tem uma facilidade para esse ambiente. Mas, né, a gente vai ver que não é só o Java, tem outras linguagens, tá bom? Então, ó, e aí como é que isso é possível, né? Isso é possível por quê? Porque o Java ele é multiplataforma. Eu consigo trabalhar em vários ambientes diferentes, dependendo aí de como for. Eu tenho pacotes diferentes para trabalhar, como a gente já viu, e eu consigo fazer praticamente tudo, né? Então, ela é robusta, segura e dinâmica. Por quê? Primeira coisa, ela é fortemente tipada, né? Então, eu preciso identificar o tipo do dado que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com números, eu preciso especificar que tipo de números eu estou trabalhando. É um inteiro? É um float? É um double? O que é que eu estou trabalhando? Ah, eu estou trabalhando com texto. Então, que tipo de texto eu estou trabalhando? Ah, é um só caractere? É mais de um caractere? Tá? Então, ela é fortemente tipada. Eu preciso identificar o tipo. Então, tá aí mostrando como é que faz. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre variáveis, tá bom? Não permite acesso direto a um endereço de memória. Isso é ruim e é bom, tá? Isso é bom por quê? Porque garante que o usuário não vai, o programador não vai fazer nenhuma besteira e nem que o usuário também vai fazer nenhuma besteira. A gente prende aquilo ali para que a própria linguagem ela possa estar administrando a memória, né? Mas aí tem um ponto negativo. Mas será que se eu quisesse realmente trabalhar diretamente com memória para ter uma velocidade maior, eu conseguiria? Né? Não. Mas em muitos casos a gente nem precisa de algo desse tipo. Normalmente a gente vai precisar de algo desse tipo quando a gente vai trabalhar diretamente com hardware, né? E aí quando a gente vai trabalhar com Java, a gente vai trabalhar diretamente com hardware, tá? Então, ó, possui mecanismo de coleta de lixo, então, que é o Java, o coletor de lixo, né, que a gente chama. Sou péssimo em inglês, tá? Me perdoem. Vou até evitar algumas palavras em inglês para não passar vergonha. Então, ó, ele tem um coletor de lixo que faz com que a gente não precise estar excluindo do sistema aquilo que a gente não está mais utilizando. Então, automaticamente, ele já vai fazendo essas limpezas, coisa que não acontece em todas as linguagens, tá? E aí temos aí o que a gente chama de JIT, né? O Just in Time. Seria a compilação dinâmica em tempo de execução. Então, ele roda em tempo de execução. Então, coloquei uma imagenzinha aí, demonstrando como é que seria isso aí, né? Temos aí o código em Java, né? Temos aí o Java Compiler,
que vai estar ali entre o código e o bytecode, que vai ser convertido, e o código nativo, né, do próprio computador. Então, ele está rodando ali no meio em tempo de execução. Vai ter o que a gente chama de máquina virtual, que vai facilitar esse processo, vai estar intermediando esse processo e fazendo com que ele execute ali, né, automaticamente em qualquer computador, em qualquer plataforma, em qualquer ambiente. Tá? Então, ele tem várias coisas aí que facilitam na questão da robustez, segurança e na dinâmica. Então, ó, administração de memória, como eu falei, e o uso de ponteiros, duas das fontes de erros e bugs mais frequentes em linguagens mais antigas, são administradas internamente na linguagem. Então, a gente não precisa administrar isso, o Java faz automático. De maneira geral, programas em Java têm restrição no acesso à memória, que resultam em maior segurança para os programas sem diminuir a utilidade dos mesmos. Java também tem um poderoso mecanismo de exceção que permite melhorar, né, o tratamento de erros em tempo de execução do programa, que é lá o try-catch que a gente cria, né, que não vai entrar nesses conceitos, né, que são conceitos mais avançados, mas que vocês podem lá na frente começarem a estudar, né, que a gente pode dinamizar o projeto para que o projeto ele seja lá, né, ele se né, resolva, que ele vá dando procedimentos e vai dando caminhos caso ocorram, né, em tempo de execução algum erro, né, que não estava previsto. Tranquilo? Concorrência de processo, que a gente chama de multithreading. Então, prover suporte para múltiplas threads de execução que podem lançar diferentes tarefas concorrentes. Isso facilita para que ganhe mais processamento, que a gente faça com que o sistema ele fique mais rápido, tá? Então, na thread 1, como no exemplo aí, temos aí linhas de execução de tarefas independentes. Na thread 2, beneficia-se dos processadores multicore. Então, quem tem hoje, né, os processadores que vão estar com mais de um núcleo, né? Então, esses conceitos são mais para hardware, não precisa se preocupar tanto não, tá? Mas para quem quiser compreender um pouquinho, depois pode estudar mais para frente, tá? Por isso que eu estou botando de forma resumida, né? Isso aí não vai interferir muito na questão da gente codificar em Java, é mais para a gente compreender como é que o Java ele funciona, tá bom? Então, tem um processador que tem mais de um núcleo, eu posso já estar dividindo aqueles processos para que eu esteja processando aquela minha aplicação de forma mais rápida, né, cada um no seu núcleo. Então, ele gerencia aí o ciclo de vida das threads, né? Então, ele vai ter aí um processo que vai fazer com que tudo isso que eu estou falando, ele funcione, né? E no final, a aplicação ele rode, né, tranquilamente, bem casada, para que a gente consiga visualizar normalmente como se tudo estivesse rodando ao mesmo tempo, né? Estivesse rodando lá um processo só, bom? E aí entramos na parte de paradigma. Então, um paradigma, como eu falei até no início da aula, né, um pouquinho sobre isso, paradigma ele impõe a forma com que o desenvolvedor do programa analisa os dados, ou seja, determina a maneira como o mesmo enxerga o problema. Que a gente vê muito, né? Ah, porque é um paradigma orientado a objeto. Aí você fica, paradigma, que danado é paradigma. Eu não entendo que é orientação a objeto que o professor falou, mas paradigma, né? Paradigma, na verdade, é a forma de você ver aquilo, né? Como é que você vai tratar aquele problema? Então, a gente chama de paradigma, tá? Então, os paradigmas, em sua grande maioria, se distinguem uns dos outros pela diferenciada técnica de programação, de maneira a permitir ou proibir determinadas relações entre comandos, tá? Então, é a forma de você ver, você tratar aquele problema na hora de programar. As relações entre paradigmas e linguagem de programação tendem a ficar um tanto quanto complexas pelo fato de que uma determinada linguagem possa conter vários tipos de paradigma, causando certa confusão para os programadores, né? Então, você vai ver o Python mesmo. O Python você consegue trabalhar com mais de um paradigma, né? O C++ consegue trabalhar com mais de um paradigma. Já o Java, não. É um só. Vou falar já já qual é, tá? Você já deve imaginar, né? Mas vou falar já já qual é. Então, ó, de maneira geral, um paradigma de programação trata computacionalmente os problemas encontrados no mundo real. Então, nós temos aí o primeiro exemplo de paradigma, que é o que a gente chama de imperativo, né? Que aí uma linguagem de programação que utiliza o paradigma imperativo manipula variáveis a partir de ordens ou comandos. Então, ele manipula tudo que é feito através de uma sequência que é colocada, né? Então, por exemplo, determinado número de variáveis são lidas da entrada
são manipuladas e depois colocadas em outras variáveis ditas de saída, né? E tem aí o que a gente chama de dados de entrada, dados de saída. Já a gente vai falar sobre esses dois carinhos também. Tá? Um programa imperativo, ele realiza uma série de tarefas, uma através da outra, que o computador tende a executar. Então, ele é procedural, ele é sequencial. Tá? Então, ele vai executar um passo após o outro, um passo após o outro, um passo após o outro. Então, uma sequência. Tá? Então, você tem que gerar ali uma sequência lógica e ele vai seguir passo a passo, linha por linha. Alguns exemplos de linguagens que utilizam paradigma imperativo são o Ada, o Algol, o C, Fortran, Pascal, entre outros. Tá? É um paradigma mais antigo, mas que ainda é utilizado. Paradigma orientado a objeto. Então, é um paradigma que tem como principal característica a manipulação de objetos, né, que é a forma de eu criar algo do mundo real e trazer para o mundo computacional com suas características e suas ações. Então, isso é eu criar um objeto que interage entre si. Subclassifica o paradigma imperativo a partir da construção das classes. Então, na orientação a objeto, a gente tem o que a gente chama de classe. Tá? Fazendo com que a principal diferença entre ambos seja a concepção e a modelagem. Tranquilo? Nesse tipo de paradigma são construídas classes, elas possuem métodos de construção que instanciam o que a gente chama de objeto. Que é instanciar, é eu criar. Né? É dizer, ó, vou gerar um objeto. É como se você estivesse nascendo algo, né? Surgindo algo. Esse conjunto de objetos gerados trocam mensagem entre si, sendo esse o modo com que se dá o funcionamento do sistema. Bom, esse tipo de paradigma possui alguns componentes básicos, como classe, objetos e mensagens. As características fundamentais de toda linguagem orientada a objeto devem suportar o que a gente chama de abstração de dados, que é o encapsulamento. A gente não vai entrar tanto nesse conceito, eu vou só falar que existe, tá? Mas a gente vai pensar que depois vocês estudem um pouco mais, que são a base para a orientação a objetos, são esses pontos aí que eu vou falar, que é a questão de abstração de dados, que é a questão de dados mais comportamento, herança, polimorfismo, entre outros fatores que vocês vão ter aí na orientação a objeto. Algumas linguagens que utilizam o paradigma orientado a objeto. Python, trabalha com ela. Smalltalk, trabalha. C++ também. Java também. C# também. Tá? O Pascal, uma versão do Pascal, trabalha também. O Hub e entre outros. Tá? Tem até, se eu não me engano, uma versão do COBOL que saiu com paradigma orientado a objeto. Né? Uma tentativa aí de tentar fazer com que o COBOL ele voltasse das cinzas. Né? Tem algumas linguagens que trabalham além dessas. Tá? Não são só essas, não. Entendeu? Mas e o Java? Como eu falei para vocês, Java é obrigatoriamente orientada a objeto. Tá? Ela só trabalha com orientação a objeto. Então, algumas linguagens permitem que objetos e variáveis existam em diversos pontos do programa, como se estivessem desatreladas de qualquer estrutura, sem precisar criar classe. Né? Um exemplo disso aí é o Python. Né? Não precisa criar classe para poder criar uma estrutura em Python. Né? Então, já o Java não. Todas as variáveis, métodos devem estar localizadas dentro da classe, forçando o uso de orientação a objeto, até mesmo em tarefas simples. Não tem como trabalhar Java sem ser orientada a objeto. Tá? Então, ele está sempre utilizando o que a gente chama de PO, Programação Orientada a Objeto. Uma coisa que vou contradizer muitas palavras que saem da boca dos programadores, né? O programador tem mania de dizer que Java é complexo, Java é difícil. Não, Java é simples, pô. O problema é que você está acostumado com outras linguagens e quer dizer que Java é difícil. Na verdade, para você que está acostumado com outras linguagens, você vai dizer que qualquer linguagem diferente daquela que você está acostumado é difícil, né? Então, Java, ele é simples. Por quê? Vamos entender. A estrutura de programas e classes em Java segue a organização de linguagens tradicionais como C e C++. Quem já programou em C e C++ vai ver que é bem parecido, né? Mas sem elementos que tornam programas e programação mais complexos. Após o aprendizado dos conceitos básicos de programação orientada a objeto, o estudante da linguagem pode começar a criar aplicativos úteis e complexos. Aprendeu a base, já pode começar. Não tem problema nenhum.
A simplicidade se reflete em quê? Se reflete também na maneira com que os arquivos contendo programas em Java são compilados e executados. E aí, se as recomendações básicas forem bem seguidas, né, o compilador se encarregará de compilar todas as classes necessárias em uma aplicação automaticamente, sem precisar você se preocupar com nada. Então, sem necessidade de arquivos adicionais, de configuração, de inclusão de biblioteca. Então, tem muitas linguagens aí que você vai ver que precisa de tudo isso. Ah, porque tem que pegar e criar um arquivo que vai ter aquilo ali. Não. Você criou as classes, tudo bonitinho, organizado no projeto, com tudo lá montadinho, vai ser tudo compilado, né, sem dor de cabeça, sem estresse. Outro ponto, o Java ele é portátil, então o código-fonte de um programa ou classe em Java pode ser compilado em qualquer computador, usando qualquer sistema operacional, contanto que este tenha a máquina virtual Java. Tá? Então, tendo a máquina virtual Java instalado, tendo o Java instalado dentro da máquina, você pode rodar qualquer aplicativo gerado em Java, não precisa se preocupar com isso. Adicionalmente, as classes criadas podem ser copiadas e executadas em qualquer computador nas mesmas condições. Então, como eu trabalho com orientação a objeto, eu vou fazer o que a gente chama de dividir para conquistar. Então, vou organizar meu algoritmo em partes. Então, vou criar classes diferentes, né? Então, essas classes aí, se eu quiser criar uma outra aplicação que tenha as mesmas funcionalidades, basta eu copiar a classe e jogar para a minha nova aplicação. Então, eu utilizar aí o que a gente chama de reuso de código. Então, aumentando aí a utilidade da linguagem através de independência de plataformas, contanto que versões compatíveis da máquina virtual sejam usadas, né? Que é o que a gente precisa se preocupar. A gente vai ver que sempre vai ter atualizações das máquinas virtuais, né? Ah, é a 8, é a 9, é a 10, é a 12, é a 14, Então, vai ter lá as atualizações. Então, se você está usando uma máquina virtual compatível, não tem problema. Copiar, colar, porque aí as bibliotecas vão rodar tranquilamente. Java, ele é gratuito, então a máquina virtual Java está à disposição para cópia no site da Sun/Oracle, né, que agora a Sun é da Oracle, né, então depois se vocês quiserem lá entender um pouco mais sobre isso, como eu falei, a história eu resumi, né, mas aí, para quem já tem um pouco mais de conhecimento, sabe que agora o Java é Oracle, e em vários outros. Compiladores simples de linha de comando, sem interface visual elaboradas, também existe, fazem parte aí do pacote JDK, que é o ambiente de desenvolvimento gratuito do Java. Aplicações em Java precisam de uma máquina virtual para sua execução, mas não existem limitações na distribuição da máquina virtual, fazendo de Java uma plataforma extremamente econômica para desenvolvedores e usuários finais. Por isso que a maioria das empresas utiliza Java, tá? Por causa de tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Né? Eu vou pagar para poder trabalhar com a linguagem se existe outra que faz as mesmas coisas e até muito mais do que aquela linguagem. Né? Então, a pessoa vai preferir utilizar aquela linguagem, como exemplo aí o Java, né? Que é gratuito e vai ter aí uma imensidão de possibilidades e de ferramentas que eu vou poder trabalhar com ela. Beleza. No Java, nós temos o que a gente chama de palavras reservadas. Tá? Seria isso. Então, existem algumas palavras em Java que não poderemos usar para designar classes, variáveis ou qualquer outro tipo de coisa. Então, essas palavras são comandos nativos da linguagem. Isso não é só em Java. Em qualquer linguagem vai ter o que a gente chama de palavras reservadas. São palavras que possuem funções, né, específicas para ser utilizadas. Tá? Então, que a gente não pode utilizar a não ser para aquele fim que ela foi criada. E aí eu coloquei o exemplo, a lista de todas as palavras. Não são todas as palavras. Aí é uma pequena parte, um pequeno exemplo de palavras reservadas que tem no Java. Isso aí não deve ser nem 10% do que tem em Java. Tá? Vocês têm muito mais do que isso. 10% acho que ainda é muito. Tá? Não deve ser nem 2% do que tem em Java. Quando pensamos em Java, nós temos que pensar nos pilares do paradigma orientado a objeto. Por quê? Porque a gente já viu que o Java ele é totalmente orientado a objetos.
Então, o que é que eu preciso estudar futuramente, Gibson? Encapsulamento, polimorfismo, abstração e herança. Esses 4 conceitos aí têm que estar na mente de vocês. Isso, Erasmo. As ideias avisam quando não utilizamos as palavras reservadas. Muito bem observado, tá? Então, ó, esses 4 pontos aí, a gente não vai tratar especificamente de cada um, a gente vai introduzir durante as aulas, mas que precisam ser estudados por vocês mais profundamente, tá? Porque eles é o que formam o que a gente chama de pilares da orientação ao objeto. Então, pilares do paradigma orientado ao objeto. E são muito importantes quando a gente trabalha uma linguagem orientada ao objeto. Então, ó, antes de entendermos sobre os 4 pilares, vamos entender e construir nosso primeiro algoritmo em Java e como o sistema operacional o compreende. E aí, né, como sempre, em todos os cursos, o primeiro código a fazer é o Hello World. Senão, cai aí no que os programadores chamam, né, de maldição do Olá Mundo. Não fez o Olá Mundo, não consegue aprender a linguagem. Né? O pessoal fala muito dessa brincadeira, né? Não fez o Olá Mundo, não construiu o Olá Mundo, não consegue aí desenvolver. O Guanabara dizia isso, né? E bastante isso, né? Mas não é só ele não, isso aí é algo antigo já, que vem dos programadores que costumam aprender. Os livros, muito antes de Guanabara surgir, já tinha essa questão aí do Olá Mundo sempre no início do livro. Né? Beleza? Então aqui é a estrutura, só para entender, ó, esse aqui é o nosso menor programa, né, que é utilizado, né, que é criado, que é o Olá Mundo, que na verdade só faz uma única coisa, mostrar uma mensagem para o usuário. Então, dá um comando de saída de dados para que o usuário visualize algo. Tá? Então, vamos entender como é que a gente faz isso. Vou abrir aqui o meu Eclipse. Eu já deixei aberto já para ganhar tempo, tá? Para vocês. Então, eu estou aqui com o meu Eclipse aberto. E aí, o que é que eu vou fazer? Gibson, abrir meu Eclipse, baixei o Eclipse. Primeira coisa, só com Eclipse você não consegue criar os seus projetos e rodar os seus projetos, tá? Você precisa instalar o Eclipse e instalar pacote de informações para que você possa estar utilizando tudo que o Java disponibiliza, né? Para que a máquina virtual possa ser ativada e aí você conseguir interagir com aquilo que você criou. Então, você precisa instalar o Eclipse e instalar também o JDK. Viu? Então, instalei o Eclipse, instalei o JDK. Na verdade, o Eclipse não precisa nem ser instalado. Né? Tem versões aí que você baixa, somente ele extrai no computador. Não precisa nem instalar. Né? Então, ó, baixei o Eclipse. O que é que eu vou fazer? Vou criar meu projeto. Vem aqui, ó, File, New, Project. Perceba que o meu, ele tem também a parte web, mas a gente não vai utilizar a parte web. A gente vai utilizar um projeto desktop. Tá? Então, faz New Project. E aí eu vou dar um next aqui. Java Project, né? Está aqui selecionado. Vou dar um nome a esse projeto, sei lá, aula 1. Aula 1. Vou dizer qual é, ó, o Java que está instalado na minha máquina. No caso aqui, o meu é o Java 14. E aí basta eu dar um finish. Gibson, preciso configurar alguma coisa? Para esses conceitos básicos iniciais, não precisa configurar nada. Só basta a gente vir aqui, ó, e finish. E ele vai perguntar aqui, deseja criar um módulo? Módulo é uma nova estrutura que está sendo utilizada no Java. Como a gente não vai trabalhar com módulo, vou dizer que não. Quer abrir uma perspectiva daquilo que vai ser criado? Não precisa também não. Então, está aqui criado, ó, vocês vão ver que no lado esquerdo aparece aqui, ó, Java, aula 1. Aqui são todos os pacotes, ó, estão instalados lá, ó, estão disponíveis para mim, né? E aí basta agora eu criar minha classe. Venho aqui, ó, botão direito, New Class. Eu vou chamar ela também de aula 1. Gibson, preciso fazer algo aqui dentro? A única coisa que eu preciso marcar aqui, de princípio, né, como a gente está criando nosso primeiro projeto, é essa aqui, ó, essa opção aqui, ó. Para criar o quê? A minha classe principal, que é a classe main,
que é a classe que é primeiro executada ao eu criar, né, ou eu executar o meu código em Java. Tá? Então, ó, eu vim aqui criar um main e vou finalizar. Então, ó, perceba que a estrutura, ó, já está aqui montada bonitinha para mim. Deixa eu ver como é que aumenta quanto mais. Então, ó, está aqui criada a estrutura principal do Java. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho, porque ficou muito grande. Então, ó, minha estrutura principal do Java. Então, minha classe aqui, ó, que eu chamei de aula 1, tá criada aqui o método main. E aí, o que é que eu vou fazer? Tudo que eu fizer, eu coloco aqui, ó, dentro do método main. Vou apagar esse comentário, que não é útil para mim. E aí eu vou dar um salto. Salto. Porque não foi. Manualmente. Tem um comando que você executa, que agora fugiu da minha mente, que ele executa o C# print de forma automática. Um atalho para o teclado, né? Para você precisar digitar todo esse comando de saída. Eu achava que era sysout, mas por algum motivo não pegou. Então, ó, vou botar aqui o meu olá mundo. Tá? Criei meu olá mundo. Vamos agora executar. Salvei, vou executar. Como é que eu faço para executar o que eu criei em Java? Vem aqui, ó, run as Java application. Tá? Cliquei aqui, ó, rodou o meu olá mundo. Então, o meu olá mundo ele funcionou, executou sem nenhum erro, tá? Gibson, eu já vi que a gente pode, em Java, criar os pacotes, né, organizar os arquivos e tudo mais, mas, como eu falei, a gente está introduzindo os conceitos, tá? A gente não vai entrar muito a fundo do Java. Eu quero que vocês entendam como criar os seus primeiros algoritmos, as primeiras estruturas, para que vocês já possam começar a trabalhar com Java, tá bom? Então, nesses 3 dias, a gente vai trabalhar toda essa parte introdutória para que vocês já consigam criar as primeiras aplicações em Java no seu computador. Beleza? Dúvida, pessoal? Até aí, tranquilo? Então, ó, aqui tá as partes, né, do algoritmo em Java. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na aula, já está disponível lá na sala Google. Para quem não copiou o link da sala Google, deixa eu colocar aqui para você de novo. E vou colocar já o link do formulário para facilitar, tá? Lembrando que preciso que vocês preenchem o formulário para poder saber que vocês estavam presentes, tá? Esse mesmo link do formulário está lá na sala Google para facilitar. Ó, por favor, não repassem no grupo essas duas informações. Essas informações são para quem está presente nas aulas, tá bom? Então, ó, tá aqui a estrutura que foi o que a gente fez, né? Então, ó, só pensando aqui, ó, comentário, né? Que é um comentário, vou falar um pouquinho mais para frente, mas um comentário é uma explicação do que está acontecendo dentro do nosso código. Isso não é executado, tá? Nome do método, que é o método main, ó, é o método principal da nossa classe, né? É o método que vai ser primeiro executado, que são métodos. Mais à frente ele vai falar um pouquinho, mas só adiantando, são as ações que a gente vai estar inserindo dentro da nossa linguagem, tá? Dentro do nosso paradigma, né? De orientação a objeto. Nossa classe está aqui, ó. Aqui no caso está com o nome Hello World, mas a gente colocou como aula 1. O nome da classe, quem diz é você, de acordo com o que você está criando, tá? Então o nome você vai colocar algo significativo para o que você está criando. Declaração dos argumentos. Esses argumentos aqui são padrões, tá? E aí nós temos aqui o nosso comando, né? O sysout_print. Tá? Aqui está com LN porque dá uma quebra de linha, mas não é obrigatório você dar uma quebra de linha sempre. Né? Você vai dizer aí se você vai querer ou não a quebra de linha. Atribuição do argumento que vai ser impresso. Está aqui o Hello World, no caso lá botou lá mundo. Chamada do método println. Definição do método main. Declaração da classe. Então, aqui está as partes
que vão estar compondo o nosso algoritmo, tá? Então, é dessa forma que a gente cria, né, o nosso algoritmo. Então, ó, pensando aí nas fases, então, onde tudo começa? Método main. Então, o método main é o ponto de entrada de um programa Java, onde o programa se inicia, como já falei. O qualificador static indica que este é um método de classe, mas não se preocupe com isso nesse momento. Por quê? Porque a gente não vai entrar a fundo, né, nessa questão de é estático, é private, é o quê? Isso aí não vai ser o foco inicial para a gente. Isso aí vocês vão estudar aos poucos, né, quando vocês estiverem trabalhando com Java. Os argumentos passados no método main são uma lista de objetos da classe string, separados por espaços em branco. Tá? No caso, cada classe que você for criar vai ter argumentos diferentes. Tá? Então, ó, ambiente de desenvolvimento, já vimos aí que foi o Eclipse que utilizamos, né? Voltado ao conceito de IDE, voltando aí no conceito de IDE, vimos que o Eclipse é a IDE, né? Ele gerencia diversos projetos com muitos arquivos. Então, aqui no Eclipse, ó, vou voltar aqui, ó, poderiam ter outros projetos nesse lado aqui esquerdo, ó, vocês poderiam estar visualizando, vocês podem trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, né? E aí tá editando e executando seus projetos. Aumenta a produtividade do desenvolvimento de software, não só o Eclipse, como eu falei. Não é só o Eclipse que faz isso. Nós temos outras ideias. E aí você vai escolher aquela que você melhor se adapte. E é utilizado por milhares de programadores ao redor do mundo, né? Eclipse é bastante utilizado. Então, esse aqui é o ambiente que a gente viu agora. Então, tá aqui, ó. Projetos. Aqui é onde a gente coloca o nosso código-fonte, é a área de programação. E aqui o nosso console, onde a gente faz o debug, entre outras coisas. Né? Outros recursos aparecem nessa parte inferior. Tá? O nosso amigo falou, vou utilizar Eita, toda vez foge o nome da ferramenta. Cadê? Aqui na minha área de trabalho, que aí eu olho. O VS Code, né? Então, vou utilizar o VS Code. E aí, o VS Code, porque ele vai debugar e tal, não. Isso aí nas outras IDEs, a maioria das IDEs tem essas ferramentas de debug, né? Você consegue executar linha por linha, se quiser, consegue colocar aí pontos, né, breakpoints, para poder parar em determinada linha, se você quiser, para você analisar determinada instrução. Você consegue fazer isso na maioria das IDEs, tá? Então, aqui, ó, download, coloquei aqui um link para vocês fazerem o download do Java mas essa é a versão que eu estou usando, não. Nem essa versão aqui. A que eu estou usando é mais nova. Depois vou atualizar esse download aqui, tá? Então, quer baixar o Eclipse, vai lá no site do Eclipse, eu vou atualizar só esse link aqui, vou botar sem versão. Vou colocar aqui direto para que vocês vão na versão que vocês desejarem. Vocês vão escolher a versão que mais se adequa ao projeto que vocês vão criar, tá bom? E aí nós testamos nosso Eclipse, né? E para testar nós vimos que foi lá pelo File, New, Project, né? Criamos nosso projeto. E aí depois que nós criamos nosso projeto, nós colocamos lá a função de saída. Mas isso, se eu quiser escrever algo com uma entrada de dados, então eu quero que o usuário digite algo. E aí para ele digitar algo, nós precisamos criar o nosso objeto. Nós precisamos instanciar um objeto e esse objeto ele vai receber aquelas características que nós desejamos. Tá? Mais para frente, a gente vai trabalhar com isso, não se preocupe. Tá? Aqui é só um exemplo, se vocês depois quiserem testar, vocês podem testar isso aqui tranquilamente. Tá? Então, ó, executar, nós vimos como é que faz, né? Então, fomos lá, run as, Java Application, e aí executamos o nosso algoritmo. Tá? Então, aqui, um exemplo de execução através desse exemplo aqui, né? Então, eu executo aqui esse exemplo anterior. Regra para declaração de uma variável. Tá? Quero criar uma variável em Java. Então, para identificar uma variável, somente é possível utilizar letras maiúsculas e minúsculas, números ou caracteres sublinhados. Tá? Então, quero identificar, lembrando, sempre começando com letras, depois eu vou colocar aí os outros caracteres como números e sublinhado, caso deseje. Tá? Outro ponto, né? Temos que lembrar que em Java, ele sabe o que é maiúsculo e
porque é minúsculo. Então, se você colocou a variável com o nome todo em minúsculo, em algum momento do seu algoritmo você solicitou aquele dado, colocando a variável em maiúsculo, ele vai dizer, opa, essa variável não existe. Tá? Porque para isso são duas coisas diferentes. Então, ó, não pode utilizar como nome uma palavra reservada, a gente já viu, né? Nem começar por um número. E aí, sintaxe, começamos aí pelo tipo do identificador. Então, sempre o tipo, depois o nome daquela variável. Tipo, nome. Tipo, nome. Então, aqui nós temos alguns exemplos de variáveis. String, tipo char, inteiro, float, byte, booleano e double. Então, ó, string é o único dos tipos apresentados aqui nesses exemplos que não é um tipo primitivo, são os tipos primitivos que estão na base da linguagem, né? Não precisam ter uma classe para poder gerar ela. Então, é um único tipo que não é primitivo. Então, string é um tipo objeto. Então, você vai perceber que até a coisa fica diferente, né? Como está no exemplo aí, tá? Então, eu preciso buscar ele de algum local. Né? E de onde é que vem? Ele vem aí do pacote que é o Java Name. Por isso é o único escrito com inicialmente com letra maiúscula. Você percebe que todos os outros, ó, é tudo em minúsculo. Só ele começa com letra maiúscula. Convenção de identificadores, né, os nomes. Embora não seja de uso obrigatório, existe uma convenção padrão. Como eu falei, não é obrigatório você seguir isso aqui, mas, como uma boa prática de programação, é interessante que vocês sigam os padrões de orientação, tá? Então, daquela linguagem. Então, ó, nomes de classe devem ser sempre iniciados por letras maiúsculas. Então, pessoa, conta. Você viram lá que aula 1 começou com letra maiúscula. Tá? Nome de métodos, atributos, variáveis, objetos seguem a regra. Apenas um nome, então, iniciado por letras minúsculas. Tá? E aí, depois, se tiver mais de um nome, atributos, métodos, variáveis, eles vão ter aí a próxima letra da próxima palavra sendo maiúscula. Como assim, Gibson? Calcular soma. Então, são duas palavras. Então, eu colocaria calcular tudo minúsculo e aí soma eu colocaria com S maiúsculo. Viu? Então, nome composto, primeira letra iniciada por letra minúscula e a partir da segunda palavra com letra maiúscula. Então, ó, calcular total, calcular média, aluno especial. Perceba aqui, ó, primeira palavra, tudo em minúsculo. Depois, primeira letra maiúsculo e o resto em minúsculo. Então, isso é uma convenção, isso é um padrão, tá? Você segue se você quiser. Se você não seguir esse padrão, não quer dizer que não vai funcionar. O algoritmo vai funcionar do mesmo jeito. Mas é interessante que você siga os padrões para que você olhe para aquilo ali e você diga, opa, ali é uma classe, ali é um objeto, ali é um método, né? Rapidamente você consiga identificar. Isso facilita a hora de programar. Atribuição de valores em uma variável. A gente utiliza o quê? Operador de atribuição, que é o nosso sinal de igual. Cuidado. Para comparação, que a gente vai ver mais para frente, a gente trabalha com dois iguais. Atribuição de valor, apenas um igual. Então, exemplo de atribuição. Então, variável nome, recebe João. Então, nome igual a João. Por que João está entre aspas? Porque são caracteres, né? Então, é uma string, é um conjunto de caracteres. Então, a gente coloca entre aspas. Idade igual a 25. Por que 25 não tem aspas? Porque é um número. Então, número a gente não precisa colocar entre aspas. Perceba aqui, ó, que a altura a gente não colocou também as aspas. Tá? Mas tem um ponto. Por que 1,85? Porque a gente não pode trabalhar dentro da linguagem com a questão de vírgulas. Tá? Então, a gente substitui por um sistema americano do norte que trabalha com um ponto. Então, em vez de ser 1,85, é 1,85. Então, tem peso, a questão aí ativo, entre outros tipos aí que a gente pode colocar. Então, ó, declaração e atribuição, inicialização em única linha. Então, eu posso fazer isso? Pode. Então, tá aqui, ó. Eu já criei aqui a minha variável e já atribuí um valor, que é o que a gente chama de inicialização. Então, a gente já inicializou com o valor. Então, eu posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Então, eu estou dizendo aqui que eu tenho uma string, cujo a variável do tipo string se chama nome, e aí, dentro da variável nome, o que é a variável? O local onde eu vou guardar aquele dado. Então, dentro de nome, eu vou guardar os dados que são da palavra João. Então, cada caractere aqui que corresponde à palavra João.
Mesma coisa eu fiz inteiro. Int, idade, igual a 25. Então, estou dizendo que eu tenho uma variável que vou declarar como tipo inteiro, que vai armazenar apenas números sem casas decimais, e aí eu guardei já dentro desse local o número 25. Então, ele vai ser inicializado com 25. Ele vai pegar lá na memória e vai especificar um espaço para guardar o número 25. E assim sucessivamente. Então, principais tipos de variáveis. Primeiro, caractere. E aí eu tenho o char, que é o nosso único caractere. Então, quando eu trabalhar com apenas um caractere, eu posso utilizar esse tipo de variável. Se eu tiver uma cadeia de caracteres ou um conjunto de caracteres, aí eu trabalho com o tipo que a gente viu que não é primitivo, né? Que é o tipo string. É o único dos tipos que a gente já viu que não é primitivo, né? Que é ele é um objeto, né? Que vem do pacote JavaLang. Isso aí a gente já viu no slide passado. Então, ó, inteiro, nós temos aí o int, o byte, o short, o long. Qual a diferença de cada um? A quantidade de dados que a gente consegue armazenar dentro de cada um desses daí. Tá? Cada um ele vai ter um espaço que vai ser alocado para eu guardar uma quantidade de dados. Como do mesmo jeito, eu tenho ponto flutuante, que são números reais, né, números com vírgula, que eu tenho o float e o double. E aí eu tenho dois tipos que vão ter aí uma quantidade de espaço para eu armazenar uma quantidade de valores. Tá? Então, o float eu consigo uma quantidade de valores, o double eu consigo uma quantidade maior de valores. E tem o lógico, que é o booleano, né, o boolean, que seria aí o nosso true e o false, o verdadeiro e o falso. Tipo primitivo, temos aí o char, né, que a gente já viu, permite a representação de caracteres individuais, geralmente utilizado para armazenar um único caractere da tabela ASCII. Né? Então, exemplo aí, char sexo. Não posso colocar masculino, feminino, não posso. Posso colocar apenas uma letra. Então, sei lá, poderia colocar M, F, né, para representar. Então, o char deve ser delimitado por aspas simples. Um caractere, aspa simples. Mais de um caractere, aspa dupla. E aí nós vimos tipo objeto, seria o string, então é um objeto especial do Java que armazena valores que são uma sequência de caracteres do tipo char. Né? Então a gente tem aqui um exemplo, ó, string de apelido, e aí Jo, né? Um apelido de uma pessoa, de João, de Josefa, sei lá. Né? E aí nós temos uma outra string que eu chamei de nome completo, João Roberto da Silva. Então Jo aí é de João, né? Então, João Roberto da Silva. Então, ó, nós temos aí o nome completo dele, então um conjunto de caracteres, então deixou de ser char, passou a ser uma string. Tá? Então, uma string deve ser delimitado por aspa dupla, como eu já falei anteriormente. Aspa simples, um caractere. Mais de um, aspa dupla. E aí, como é que eu faço para usar as classes que já existem no Java? Através do import. Tá? Então, a instrução import é utilizada para identificar e carregar classes que desejamos utilizar em nossos programas. As instruções import devem aparecer sempre antes da definição da classe. Então, no início do algoritmo, lá na base do algoritmo, a gente vai colocar os nossos imports. E as instruções import devem aparecer, já falei, né? Exemplo, import Java util scanner. Como estava até no exemplo lá da utilização do Eclipse, né? Então, vou utilizar lá o comando de entrada de dados, que é o scanner, para poder buscar algo do teclado que o usuário vai digitar. Então, eu preciso importar esse conjunto de classes para que eu possa trabalhar com aquela classe em específica. Tá? Então, eu vou ter que importar para poder utilizar. Como eu falei, o Java ele tem um conjunto imenso, né, de classes que eu posso trabalhar. E aí, sempre que eu precisar de uma, eu vou lá e importo. Normalmente, quando você começa a digitar, se você já souber daquela classe que você quer trabalhar, e aí você começa a digitar, quando você dá um Enter, dependendo da IDE, ele automaticamente já importa aquilo que é necessário. Você não precisa importar manualmente. Automaticamente ele já faz esse importe. Tá? Então não precisa se preocupar. Então, ó, classes predefinidas do JDK. Então, as bibliotecas, né? Então, elas são formadas por um conjunto de classes JDK organizado pelo pacote. A gente já viu isso aqui, né? Vou passar bem rapidinho, para não perder muito tempo. Então, um exemplo aí de pacote especial, JavaLang. Então, a classe System, né, que é uma das classes que a gente utiliza, ela vem do JavaLang. Então, a classe System possui os métodos
o Outprint, que a gente viu, o Print LN, que fazem papel de comandos de saída, que é toda vez que a gente quiser mostrar uma mensagem na tela. Né? A classe String. A classe String também faz parte do pacote JavaLang. Ela é uma classe especial que representa o tipo de caractere, a gente viu também. E aí existem outras, né? Como exemplo aí, ó, mas além de classe String, há outras que representam tipos primitivos em Java, que são chamadas de classes wrappers, né? Que veremos aí mais tarde, se der aí, nas próximas aulas. Se não, a gente vai trabalhar isso aí, né? Com estudos posteriores. Vocês vão aí estudar um pouquinho mais para frente isso aí, ó, pessoalmente, né? Cada um nos seus estudos pessoais, e aí vão aprofundar nesses conceitos, tá bom? Tranquilo? Então, conclusão para o que a gente viu hoje. Então, vamos concluir aqui. Logo, logo nós estudaremos outros conceitos importantes. O que é que eu dou como dica? Estudem o máximo que puder para que possamos estar conversando um pouco mais durante as próximas aulas. Se vocês quiserem, podem estar sempre colocando aí algo no chat, que eu estou sempre visualizando, para que a gente tenha essa aula dinâmica mesmo, né? Essa é a intenção. Para quem não teve nenhuma aula comigo, eu gosto de dinamizar a aula, não é só conteúdo, porque se não fosse só conteúdo, eu bloqueava aí as mensagens de vocês. Não, eu deixo aí aberto para que vocês possam estar interagindo comigo. Ah, professor, eu já vi isso, eu já trabalhei com isso, eu já estudei sobre isso, e aí a gente conversando para que a gente possa estar tornando isso aqui como se fosse uma aula presencial, né? Uma aula física, né? Que você está lá na sala de aula, você está na sua banca, o professor ali no quadro explicando. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Bom? Lembrando, estejam sempre de olho na sala Google, pois é um mecanismo muito importante para o bom desenvolvimento da disciplina, dos conteúdos abordados. Então, vou colocar aqui novamente o link para a sala Google e do formulário, que eu preciso que vocês preencham, tá? Para garantir aí a presença de vocês, dizendo, ó, beleza, já participei pelo menos uma aula. Não precisa ser todos os dias, não, tá? Se já preencheu hoje, amanhã não precisa preencher de novo, não. Aí amanhã deixa só para quem começar amanhã, tá? Lembrando, essas aulas gravadas eu vou depois disponibilizar para vocês, tá bom? Então vocês vão ter aí esse conteúdo também lá na sala Google e vou depois colocar também no YouTube, beleza? E aí eu deixo agora esse momento para as dúvidas. E aí, pessoal, vocês têm dúvidas? Se tiverem, passem para mim. Se não, eu agradeço a presença de vocês, tá? Agradeço por todos que estão presentes e estão desde o início nos nossos cursos. Não sei se eu vou conseguir manter esses cursos, porque realmente está complicado, mas vou tentar fazer o máximo para tentar conseguir dar mais cursos além desses. Lembrando, amanhã tem aula de novo, continuação, e na quinta-feira também tem continuação, tá bom? Tudo bem claro e objetivo? Graças a Deus, Matheus, que bom. Lembrando, amanhã a gente já começa alguns conceitos, vai mexer um pouco mais no Eclipse, tá? A gente vai trabalhar e construir aí alguns projetinhos simples, né? Nada muito complexo, só para a gente realmente entender e vocês poderem dar os primeiros passos, né, na programação em Java. Tentei fazer o resumido do resumido, né? Professor, se fosse dar essa aula aí para vocês, levaria aí em torno de 3 a 4 aulas, né, de aula. Tentei dar uma resumida para que vocês possam já começar a praticar a partir de amanhã. Beleza? Dúvidas?